Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar das condições climáticas nas principais regiões produtoras do Brasil. Vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da eterna novela que está se espichando, China e Estados Unidos, uma disputa com, vamos dizer assim, com força de poder. Vamos falar de mercado de animais POs, ou seja, animais puros para reprodução. Vamos também comentar do Carrefour e de 3 frigoríficos que aderiram ao programa Pecuária Sustentável. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das condições climáticas nas principais regiões produtoras do Brasil. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, destacou que as chuvas registradas no Brasil, agora nas últimas semanas, beneficiaram o desenvolvimento do milho segunda safra, especialmente nas regiões em estágio reprodutivo da cultura. Segundo o Boletim Semanal do Clima, as precipitações elas foram registradas em praticamente todas as áreas produtoras, com destaque para o Mato Grosso, que é o principal estado produtor do grão, onde foram acumulados entre 25 e 50 milímetros. E com isso, os volumes totais do mês superaram o dobro da média histórica para o período. No entanto, o USDA observou que a distribuição das chuvas não foi homogênea. E segundo o documento, em Mato Grosso do Sul, por exemplo, os volumes chegaram a ultrapassar 70 milímetros em alguns pontos, causando acúmulo de água em áreas mais baixas. As fortes precipitações agravaram a irregularidade da umidade no estado, que vinha em um período de seca até o início de abril. E, em contraste, o tempo mais seco no Rio Grande do Sul contribuiu para o avanço da colheita da soja, que atingia 60% da área plantada até o último dia 17 de abril. E agora vamos falar de animais POs, animais puros para a reprodução. O Brasil poderá exportar, e já fechou um contrato, para a Turquia, bois vivos para a reprodução. A abertura de mercado ela foi anunciada pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura durante a 90ª Expo Zebu, que é uma feira agropecuária realizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, lá em Uberaba. É a maior feira do mundo da raça Zebu, das variedades dos animais zebuínos. Hoje o Brasil já exporta bovinos vivos para a Turquia destinados a confinamento, quer dizer, engorda e abate. Agora não, agora foi aberto mais um filão, mais essa oportunidade em transmissão, em levar tecnologia, vamos dizer, pronta para a Turquia, levar os animais para a reprodução. E de acordo com o secretário do Ministério da Agricultura, trata-se de um mercado potencial de aproximadamente 300 milhões de dólares por ano, segundo dados do Ministério da Agricultura. A Turquia é o terceiro principal comprador, vamos dizer, desse tipo de produto e vem enfrentando problemas de ordem sanitária com seus principais fornecedores, como Estados Unidos e União Europeia, de maneira que se abre essa boa oportunidade às nossas exportações. O secretário do Ministério da Agricultura também citou a abertura do mercado africano para o gênero bovino do Brasil e avanços na certificação sanitária com a Índia. E agora vamos falar do Carrefour e também de 3 frigoríficos que aderiram ao programa de pecuária sustentável.
O Carrefour, Carrefour Brasil, e a processadora de carnes JBS anunciaram agora, nesta semana, que as duas empresas e outros 2 frigoríficos aderiram ao programa de pecuária sustentável lá do Pará, que promete combater o desmatamento ilegal no estado. As empresas, incluindo os frigoríficos Rio Maria e Mafri Norte, são as primeiras a aderirem ao programa estadual, que tem como meta a implementação até 2026 de rastreabilidade individual de todo o rebanho bovino do Pará e do nascimento ao abate. Pelo menos afirmaram as companhias em comunicado à imprensa. As empresas se comprometem a incentivar a produção de carne rastreada e livre de desmatamento ilegal, afirmou o Carrefour Brasil no comunicado. A iniciativa também promete desenvolver esforços para informar aos consumidores sobre as carnes diferenciada, rastreada, valorizando a sua origem sustentável. A rede de varejo afirmou que a comercialização de produtos no Pará com certificação do programa ocorrerá a partir do segundo semestre, mas não deu maiores detalhes. E agora você vai ver que o governo federal lançou o programa para a recuperação de 40 milhões de hectares de áreas degradadas. O governo federal lançou agora em São Paulo o programa Caminho Verde Brasil e também o segundo leilão da Eco Invest, durante coletiva de imprensa com os ministros da Agricultura, da Fazenda e também do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O programa Caminho Verde Brasil prevê a recuperação de 40 milhões de hectares de áreas degradadas, principalmente pastagens, para uso exclusivo em agricultura sustentável no prazo de 10 anos. A ação ela é coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em parceria com outros ministérios, instituições financeiras, autarquias federais e representantes do setor agropecuário. O Eco Invest tem como meta mobilizar recursos para recuperar 1 milhão de hectares de terras degradadas nos biomas da Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. O primeiro leilão direcionado desse fundo marca o início da implementação prática do Caminho Verde Brasil. Atualmente, o Brasil utiliza cerca de 280 milhões de hectares para a agropecuária, das quais 165 milhões são pastagens. E desse total, aproximadamente 82 milhões de hectares estão degradados. A meta é recuperar 40 milhões de hectares nos próximos 10 anos, com apoio de novos leilões e parcerias internacionais. O governo brasileiro segue em busca de novos investimentos internacionais para apoiar o programa e fortalecer o desenvolvimento sustentável no Brasil. E agora você vai ver como está o mercado do boi gordo. O mercado brasileiro do boi gordo registrou uma semana de movimentos distintos nos preços a depender do estado. E de acordo com o analista das safras e mercado, o Fernando Henrique Iglesias, São Paulo e Goiás, as indústrias passaram a testar patamares mais baixos de preço, argumentando que o escoamento da carne será mais lento no restante do mês. Em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o mercado esteve mais firme e com negócios acima da referência média. No geral, as escalas de abate ainda estão posicionadas entre 5 e 7 dias úteis na média nacional. No entanto, esse cenário tende a mudar em maio. O coordenador da equipe de inteligência de mercado da Scott Consultoria, o Felipe Fabre, destaca que, tradicionalmente, os meses de abril e maio são marcados por maior oferta de animais que pressiona o mercado. No histórico dos últimos 14 anos, de 2010 a 2024, todo mês de maio teve preço médio da arroba do boi gordo em São Paulo menor que a média de preço em abril, o que se deve manter em 2025, independente de ser ano de alta ou de baixa.
O especialista lembra que, neste momento, o contrato de vencimento em maio, na Bolsa, na B3, segue a R$ 315 arroba, que é o menor patamar do que verificado na Praça Pecuária Paulista, de R$ 325 a R$ 330 reais. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam 795 milhões de dólares em abril, em apenas 13 dias, com média diária de 61 milhões de dólares, conforme balanço da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX. A quantidade total exportada pelo Brasil chegou a 159.300 toneladas, com média diária de 12.200 toneladas. O preço médio da tonelada ficou em 4.994 dólares. Em relação a abril de 2024, houve alta de 43% no valor médio diário da exportação, um ganho de quase 30% na quantidade média diária exportada e avanço de 10,2% no preço médio. E depois do intervalo eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar da China e dos Estados Unidos, uma disputa complicada pelo poder. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do custo da arroba do boi. A arroba comercializada a um custo operacional efetivo, que é o COI da pecuária, só que lá no Mato Grosso, registrou uma variação significativa no primeiro trimestre deste ano, segundo a análise semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA. De acordo com o levantamento, o sistema de recria e engorda teve um custo médio de R$ 278,18 por arroba vendida, uma alta de 46,8% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo o IMEA, o acréscimo de R$ 88,70 por arroba no custo total, mesmo com a redução de taxas e impostos, foi provocado, sobretudo, pelo avanço nas despesas gerais e na busca por seguro de produção. No sistema de cria, o aumento também foi expressivo. O custo operacional efetivo passou de R$ 144 por arroba no ano passado para R$ 187,30 neste ano, um crescimento de 29,7%. Esse avanço se deve principalmente ao aumento dos gastos com suplementações, concentrados e outras despesas operacionais. Por outro lado, o ciclo completo apresentou comportamento distinto. O custo médio por arroba vendida foi de R$ 123,70, o que representa uma queda de 18% na comparação anual. A redução, segundo o IMEA, pode estar relacionada à racionalização dos gastos ao longo do processo produtivo total. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema interessante. Os Estados Unidos apertam de um lado, a China aperta do outro, um pula daqui, outro pula de lá, e parece que tem uma disputa seguinte. Nós vamos ver quem é o mais forte. Bom dia, Guido, tudo bom? Bom dia, Antônio. Tudo bem. É mais ou menos isso? Um fecha o canal do Panamá, o outro abre, quer dizer, fecha não. Um pega o canal do Panamá de volta, o outro fala, você fechou o canal do Panamá, agora eu vou abrir uma abertura lá por um outro lugar. É mais ou menos isso? Exatamente, Antônio. E a gente preocupa porque a economia mundial, aqueles elos que estavam estáveis de suprimentos ao redor do mundo, isso acabou.
houve uma quebra de confiança muito grande pela primeira vez após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos passa a estar desacreditado nos acordos porque o presidente da República rompeu os acordos e romperá outros acordos. E o governo Trump vê que a China trabalhou muito nos últimos 30 anos e hoje a China detém o comércio internacional com bastante vigor e isso preocupa os americanos e a China se preparou para esse momento. Isso não tem nenhuma novidade. Quando o governo dos Estados Unidos resolveram voltar a influência e o domínio sobre o Canal do Panamá, aonde passam 15 mil navios por ano. É um comércio intenso que passa por esse canal. E os Estados Unidos querem, e estão agora, a partir de 20 dias para cá, dominando este canal. A China se preparou. E uma das alternativas é oferecer ao Brasil a construção de uma ferrovia que ligará o Porto de Ilhéus, na Bahia, ao Porto de Xangai, no Peru. Mas aí veio a pergunta, mas como é que será a transposição na Cordilheira dos Andes? Os chineses disseram, não, isso é muito fácil para nós. A gente fura. Exatamente. Para o Brasil, essa ferrovia será um grande achado. Para os Estados Unidos, não. O Trump oferecerá muita coisa em troca ou vai ameaçar o governo brasileiro que, se autorizar esta ferrovia, as retaliações virão. Mas o Brasil tem que pensar nos brasileiros e não no Trump. Nós precisamos, porque a China planeja esta ferrovia não só para transportar soja, mas o minério de ferro produzido em Carajás, e que a ferrovia Norte-Sul, ao invés de levar ao porto do Itaqui, no Maranhão, vai cruzar com esta ferrovia que os chineses oferecem para levar minério de ferro não só para a China, mas para a Índia. E nós sabemos que os dois países mais populosos do mundo são China e Índia. Para o Brasil é uma beleza. Agora, a gente tem que olhar, Antônio, se isso vai vingar. Aí é uma questão meio complicada, né, Guido? É uma questão política muito séria, envolve grandes países, porque o nosso país, queira ou não, aceita ou não, é um grande país. Infelizmente está mal conduzido, mas é um grande país. Se essa ferrovia sair, e eu te garanto que se o chinês falar, em 3, 4 anos essa ferrovia está pronta. Com certeza. Eu vejo isso uma verdade e os Estados Unidos acorda e vê a China, que de 20 anos para cá constrói a nova rota da seda, como eles chamam, que é uma rota de comércio, de troca de mercadorias. Os Estados Unidos, nesse tempo todo, se preocupou em construir armamentos cada vez mais letais, se preparar para guerras. Hoje os Estados Unidos têm dezenas de bases militares ao redor do mundo. Isso tem um custo muito grande e porta-aviões caríssimos para se construir e para se manter. A China resolveu criar rotas comerciais. Para os Estados Unidos não será fácil e a China aguarda o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, piscar mais uma vez, porque a China tem bala na agulha e vai colocar o governo americano numa situação difícil. A inflação começou a chegar nas prateleiras dos supermercados americanos e a popularidade do Trump vem caindo pelas tabelas, Antônio. É bom lembrar que o chinês, ele é um negociante de mão cheia. O chinês, ele tem mais de 5 mil anos aí de negócios com o mundo.
Então precisa tomar muito cuidado com o asiático. O asiático ele é quieto, calmo, fala pouco e age muito. A hora que a gente acordar, o chinês já pegou quase tudo. É. E os Estados Unidos mostra, eles ameaçaram porque o sistema de compensação de compra e venda entre países passa por um sistema de compensação de moedas feita e dirigida pelos Estados Unidos, que é o sistema SWIFT. A China criou um muito mais avançado. Esse sistema de compensação americano, o SWIFT, demora para compensar em torno de 5 a 7 dias, com tarifas altíssimas para fazer esta compensação. A China passa a oferecer um sistema de compensação do Yuan digital, que é a moeda chinesa, que ao invés de demorar 7 dias, demora 7 segundos e com um abatimento nas tarifas ao redor de 98%. Isso não é fácil de construir. O americano não terá condição de construir isso rapidamente. A China já tem o pacote pronto. E isto é de preocupar muito os americanos, Antônio. E a China também tem um domínio muito grande sobre Taiwan, que é o maior centro de processamento e estudo de componentes eletrônicos, né, Guido? Então, o americano, vamos dizer assim, mostrou a garra e mostrou os dentes. E a China mostrou a arma. Mais ou menos exatamente isso. Um comparativo assim, né? E a China tem tecnologia para enfrentar os Estados Unidos e é conveniente lembrar, os Estados Unidos é o país que mais deve no planeta Terra. Os Estados Unidos deve 76 trilhões de dólares. Uma parte dessa dívida, uma parte dessa moeda está com o Japão, em primeiro lugar, e está com a China. Se Japão e China resolverem colocar esses dólares guardados ou essas dívidas a serem cobradas no mercado internacional, balança muito a economia brasileira ou a economia americana e balança o dólar. Para que lado ele vai, nós não sabemos. Inclusive, recentemente agora teve uma reunião da China, Japão e a Coreia do Sul. Agora, recente, deve ter o quê? Pouco mais de um mês, talvez nem isso. E eles trataram muito de economia, Guido. E essa moeda não, esse processo econômico desenvolvido pela China foi também agora lançado recentemente, né? Exatamente. Então, é aquilo que nós falamos, enquanto o americano está mostrando as garras, está mostrando os dentes, é muito feroz, a China virou para ele e mostrou uma arma com calibre meio forte. Exatamente. E o próprio governo chinês já pediu, o presidente da China pediu para o Trump dar uma parada, vamos conversar para a coisa não ficar pior. A economia chinesa atravessa problemas, mas não do tamanho da economia americana. A economia americana depende do fluxo de dólares. Esse fluxo de dólares é no comércio entre países. E a China entra e tira esta vantagem se os Estados Unidos permitirem. Está difícil para os americanos. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento muito delicado, principalmente para os próximos 2 anos, que é a falta de dinheiro, juro muito alto, e o próprio presidente do Banco Central disse que está muito preocupado com a economia brasileira. Se o presidente do Banco Central fala isso, é porque ele tem a chave do cofre e ele sabe como é que está, né? Preocupante. É preocupante, não é, Guido? Bastante preocupante, porque o Brasil hoje, quer dizer, na era de 2022 para cá, o Brasil gasta mais do que arrecada. Nós não temos dinheiro e talvez para o próximo ano, 2026, nós já teremos dificuldade para pagar os aposentados. E o país não consegue resolver esse problema porque quer continuar gastando mais do que arrecada. O que o Banco Central vem fazendo, é a única arma que ele tem, é subir os juros. E quando sobe os juros,
sobe também os juros dos financiamentos do agronegócio. E aí a inflação vai para os supermercados. Culpa do agronegócio? Não. Culpa do governo que não consegue administrar as suas contas. Isto é bastante preocupante para nós brasileiros. Infelizmente não vai ter o dinheiro para comprar a picanha para nós. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. Um grande abraço, obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.